Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Sandro, sou pastor da Igreja Batista Graça e Verdade. Eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito de algo que está acontecendo dentro das igrejas. Eu usei a chamada das igrejas de parede preta, porque isso tem acontecido mais nessas igrejas, desses perfis. Não que aconteçam em todas, mas essa grande moda desse formato de igreja vem carregando junto consigo novas formas de se comportar e de ver a igreja, de entender a dinâmica da igreja, esse processo que eles importaram, esse modelo lá da Austrália, do Hillsong, né, de ter uma igreja mais jovial, de uma igreja mais moderna, uma igreja mais acessível, mais palatável. Só que algo de bom não está acontecendo. Quero ressaltar mais uma vez aqui que a questão não é a cor da tinta da parede do templo, mas a cor do pensamento e do entendimento em que pastores e líderes têm guiado as suas igrejas. Antes de ir para o texto bíblico, eu quero relatar uma história que eu conheci de uma igreja nos Estados Unidos, em que o Ministério de Louvor estava muito inchado, né? Que é uma igreja conhecida, e o pastor e o líder disse que precisava diminuir o tamanho do grupo, e o argumento que ele usou é que as pessoas sabiam o tipo de perfil que as pessoas buscavam ali naquela igreja, uma igreja jovial, uma igreja com um aspecto moderno, e a partir dessa perspectiva eles resolveram eliminar alguns integrantes do Ministério de Louvor e usaram a idade como ferramenta de separação. E nessa história, nesse contexto, dentro desse grupo tinha um pai que era um guitarrista e um filho que era um baterista, e o pai foi convidado a se retirar e o filho permanecer, porque o pai já tinha uma idade, não tinha o perfil de vestimenta que a igreja esperava que ele tivesse, também a sua idade. Logo, ele não servia para estar naquele grupo ali, porque ele não representava aquilo que as pessoas buscavam naquela igreja. Diante de mais nada, vale ressaltar a reflexão, e a pergunta que eu faço é: como é que irmãos em Cristo que foram chamados para a liberdade se submetem a uma igreja onde o Ministério de Louvor decide a cor da blusa em que se vai usar, o tipo de roupa, a paleta de cores, sabe, para um culto comum que nem é uma cantata, nem é um coral? Olha como é que a gente foi absorvido pelas coisas deste mundo, pelo pragmatismo. Não é verdade? Eu não estou dizendo que é pecado, mas o pragmatismo do Evangelho, ele é muito danoso. É fazer algo que dá certo, sem perceber e sem refletir se isso é certo. Bem, eu quero ir para o texto bíblico, em Isaías capítulo 3, versículo 1, vai trazer uma reflexão a respeito do que nós estamos fazendo com os idosos dentro de nossas igrejas. Isaías 3, do 1 ao 5, vai dizer assim: porque ele, o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e o sustento de água. Veja, ele vai tirar o sustento e o apoio. Aquele povo não terá mais apoio para seguir, para continuar as suas realidades, para continuar, sabe, a prática das suas vidas, do seu cotidiano. E que apoio é esse? Esse apoio, ele está centrado em um grupo de pessoas. O texto vai seguir no versículo 2, dizendo que Deus vai tirar o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil, o artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhe dará meninos por chefe, e crianças governarão sobre eles. E como resultado, o que nós temos? Versículo 5. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um ao seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Veja que quando Deus sentencia o seu povo,
Ele permite que seja arrebatado do meio do seu povo a nata da sociedade. Anciãos, juízes, nobres. E quem é que está nessa nata aqui? Os anciãos, os velhos, os idosos. Idosos que a sua igreja, pastor, está rejeitando. Idosos que a sua igreja, pastor, está desprezando. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Não importa se a parede da sua igreja é preta, o que não pode ser preto é o teu entendimento. Quando nós lemos na Bíblia vários trechos em que se diziam sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fala-se sobre o Deus, mas fala-se também sobre o respeito das gerações que me antecederam, do meu pai, do meu avô, meu pai que é pastor presbiteriano, meu avô, parte de mãe, que foi presbítero da Assembleia de Deus. O que vocês estão fazendo com os idosos dentro da igreja de vocês? Eles não servem mais? Eles não têm mais utilidade? O que é isso que vocês estão fazendo? De onde vocês tiraram essa ousadia de eliminar as pessoas simplesmente porque elas são anciãs? Delas não serem valorizadas? Delas não terem voz dentro da igreja de vocês? Onde apenas jovens estão pregando para jovens? Onde estão os anciãos em cima dos altares? Onde estão os anciãos com os microfones nas mãos? Não estamos vendo eles. Vemos cada vez mais jovens e cada vez mais jovens falando e gritando e pregando. E eu não vejo os anciãos, os presbíteros. Se esqueceu que a palavra presbítero significa ancião? Se esqueceu que o apóstolo João se identifica como presbítero por conta da sua idade? Se esqueceram que o próprio Jesus Cristo é relatado como ancião de dias? Voltem-se para a palavra. O que vocês estão fazendo não é bom. Deus não se agrada. Pastor, repense a sua postura juntamente aos anciãos da sua igreja. Deus te abençoe.